Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Antes da gente começar a aula mesmo, né, o conteúdo da nossa aula, é importante que vocês tenham um local de estudo adequado, tá bom? Então procurem um lugar mais calmo da casa de vocês, né, mais silencioso para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá? E se vocês quiserem, vocês podem pegar o livro didático para vocês irem acompanhando a aula pelo livro, tá bom? E também o caderno, né, para vocês fazerem as anotações de vocês. Inclusive, gente, se vocês tiverem alguma dúvida durante essa aula agora, né, ou seja, vocês estão assistindo agora, aí surgiu alguma dúvida, é importante que vocês escrevam essa dúvida do jeito que surgirem na cabeça de vocês, tá bom? Escrevam no caderno de vocês, porque aí quando a gente tiver a oportunidade, a gente conversa um pouco e aí as dúvidas são solucionadas, tá bom? Enfim, a aula de hoje, gente, de geografia, é sobre os recursos hídricos do planeta, né? Então, na aula passada, a gente começou a estudar as águas do planeta, né, de maneira geral. A gente até conheceu o ciclo da água, né, ou o ciclo hidrológico, tá bom? A mesma coisa, tá? Então, a gente percebeu, né, que a água, ela tá o tempo todo se movimentando, né? Ela tá, inclusive, nas suas três fases, né? Que seria na fase sólida, né? Por exemplo, na geleira, né, nas calotas polares. Ela está na fase líquida, né? Por exemplo, nos rios, nos mares, nos oceanos, as águas subterrâneas, né? Que a gente viu que tem uma parte da água que ela está debaixo do solo, né? E aí ela também está na fase gasosa, né? Por exemplo, quando a gente tem o fenômeno de evaporação, né? Que essa água ela é evaporada e ela vai lá para a atmosfera, enfim. Então a gente percebe que essa água está o tempo todo em movimento e ela está nos três estados físicos, né? Ela se encontra nos três estados físicos na natureza, tá bom? Enfim, mas agora que a gente já tinha conhecido, né, esse ciclo, é importante a gente se atentar um pouquinho mais, né, para esses recursos hídricos, tá bom? Ou seja, como é que a água vai se estabelecer, tá? Enfim, e aí a gente pode começar aqui já falando um pouco sobre a distribuição dessa água, né? Ok, a gente viu que a água está o tempo todo se movimentando, que tem água na atmosfera, que tem água na terra, que tem água debaixo da terra, mas aí a gente tem que pensar em termos de distribuição. Como assim? Será que tem a mesma quantidade de água em todo lugar? Será que essa água, a mesma quantidade de gelo, por exemplo, é a mesma quantidade de água que está no oceano, da água que está no rio, da água que está debaixo da terra? Será que é a mesma proporção? É a mesma quantidade para todo mundo? E a gente vê aqui que não, né? Na verdade, essa distribuição é um pouco irregular. Olhem aí para essa imagem. Essa imagem está indicando para a gente, 77,2% de toda a água do planeta Terra, tá bom? Ela, na verdade, está em forma de geleira, né? Geleira e calotas polares, ou seja, na verdade, se a gente pegar toda a água do planeta, a maior parte dessa água, claro, água doce, né, que eu estou falando, ela está na fase sólida, por exemplo, tá bom? Então, da água doce, que é a água que a gente usa, né, a água potável, a gente tem a maior parte da água doce em estado sólido, por exemplo, tá bom? E uma pequena quantidade dessa água doce, que é a água que a gente usa, ela seria estado líquido, né? Então a gente percebe que é diferente, ok? E dessa água que está em estado líquido, claro, a água doce, ou seja, a água que a gente consome, tá bom? A maior parte está no subsolo, né? A gente nota aqui, 22,4%, ou seja, passando debaixo da terra, né? Enfim, da terra do solo, né? Enfim, e aí uma pequena quantidade é que faz parte dos lagos, dos rios, por exemplo, né? Então, às vezes a gente tem a impressão que tem muito rio, né? Mas quando a gente para pensar, é uma pequena quantidade da água doce, e a água doce, que é a água que a gente consome, é uma pequena parcela de toda a água do planeta. Olhem para a parte de cima. Na parte de cima está mostrando o quê? Todas as águas, tá bom? Água salgada e água doce. Dentre essas duas águas, eu vou ter a maior parte água salgada, que é aquela água que a gente não consome, a gente não usa, né? Por quê? Porque ela vai ter um índice de sais muito grande, né? Principalmente de sal mesmo, né? Por isso que a gente chama de água salgada, tá bom? E é uma água que ela não é ideal para o nosso consumo, né? Tanto para o consumo, como por exemplo, sei lá, para você tomar banho, para você colocar na torneira, enfim. Então, para o nosso uso, assim, de maneira geral, tá?
para o nosso consumo, a gente vai usar água doce, tá bom? Então a gente percebe que se eu pegar todas as águas, né, do planeta, se eu pegar toda a quantidade de água, a maior parte é água salgada, 97,5%. A maior parte é água salgada, ou seja, a maior parte das águas ou estão nos mares ou no oceano. Ok, e aí uma pequena parcela é água doce, e dessa água doce, a maior parte dessa água doce está na geleira, ou seja, está congelada, que a gente também não tem acesso, né? E apenas uma pequena parcela é que a gente pode usar, tá bom? Então, a pequena parcela, na verdade, é a água doce, né, que a gente pode usar em estado líquido, tá bom? E dessa água, a maior parte está no subsolo, né? Ou seja, ela não está nos rios para a gente ir lá e pegar, não. É debaixo do solo, tá bom? Ok? Enfim, e aí a gente percebe que é uma pequena quantidade, não, apenas 2,5% é água doce, então quer dizer que é só isso que a gente usa, que todo mundo usa, que todas as pessoas usam? Sim, né? E na verdade é uma quantidade, gente, que ela é suficiente para todas as nossas demandas, ou seja, para todas as nossas necessidades, tá? De todo mundo, né? Quase 7 bilhões de pessoas, sim, é suficiente. O problema é que a gente não tem uma distribuição regular, ou seja, tem alguns lugares que não tem água, né? Não tem acesso à água potável, né? Que seria essa água doce, de forma mais fácil. E outros lugares eles têm acesso sim. Então a gente tem algumas regiões que são mais secas e outras regiões que não são. Então, apesar de ter uma quantidade que é pequena, né, em relação a toda a água, mas é uma quantidade que daria para abastecer a humanidade inteira, tem algumas pessoas, alguns locais, algumas regiões em que as pessoas sofrem com isso, né, com a escassez de água, mas na verdade é por conta dessa irregularidade, né? Quando a gente para pensar na água, na superfície, ela não está distribuída de forma igual, então vai ter uma superfície aqui que tem muita água, a outra não vai ter tanta água, vai ter água mais no subsolo, ou então nem no subsolo vai ter, tá bom? Então é por conta disso, né? É por conta dessa desigualdade na distribuição, tá? Enfim, inclusive, gente, o Brasil, por exemplo, ele possui a maior reserva de água doce, tá? Água doce superficial, né? Que seria a que está em cima, né? Do solo, mas também água doce subterrânea, tá? Que é aquela água que está passando debaixo do solo. Então, o Brasil, por exemplo, é um país que pelo menos, né, em tese, ele não deveria sofrer com escassez de água, né? Porque a gente tem muita água, tá bom? Mas a gente percebe que aqui mesmo no Brasil tem algumas regiões, algumas cidades, enfim, algum estado, né, em algumas regiões de maneira geral, que as pessoas sofrem, né, com falta de água, né, tanto por conta de secas, por exemplo, né, como aqui no Nordeste, que realmente tem seca, né, porque o clima é mais seco, mas também por falta de distribuição, né, por falta de uma igualdade nessa distribuição de água, tá bom? Então tem pessoas, por exemplo, que não tem água encanada em casa, né? Mas aí não é uma questão que o Brasil não tem água, é uma questão de distribuição, tá bom? A gente tem água sim, o problema é a distribuição dessa água, como é que ela tá sendo feita, tá bom, gente? Enfim, e aí, por exemplo, tem alguns países que eles não têm tanta água, assim como o Brasil tem, mas aí eles procuram outros meios, né, para eles terem acesso a essa água. Por exemplo, a Austrália, ela desenvolveu uma tecnologia para tratar água do esgoto, tá bom? Eles tratam a água do esgoto, né, claro, né, de uma forma de uma forma bem feita, né, eles têm todo um cuidado, todo um preparo, enfim, para pegar essa água que era do esgoto, eles vão tratar ela para eles poderem aproveitar, né, para o consumo, tá bom? Enfim, aqui é um mapa que está mostrando para a gente a distribuição de água, né, em relação aos continentes, né. E aqui a gente vê que, ó, tem cores diferentes. Quanto mais escuro, quer dizer que tem mais água, tá bom? Quanto mais clarinho, quer dizer que tem pouca água. E aqui a gente percebe que realmente é irregular, né. Tem regiões que tem muita água, né, água doce, tá, gente? Que é aquela água que é para o consumo. Tem regiões aqui que tem muita água e tem regiões que tem pouca, né? Então a gente percebe que realmente é irregular, tá bom? Enfim, e aí a gente, vamos começar aqui, né, estudando as águas salgadas, tá? Que a gente viu que é a maior parte, né? Mais de 90% das águas do planeta, na verdade, estão nos oceanos e nos mares, né? Então, qual seria a importância desses oceanos e desses mares?
Na verdade, gente, eles têm uma importância muito grande na questão do clima. Por quê? Porque eles funcionam como estabilizadores do clima, né? Eles ajudam a amenizar a temperatura. Então, não sei se vocês repararam, por exemplo, que vocês vão para a praia, né? Vamos supor, você foi para a praia um dia, né? Você passou um período perto da praia, né? Se você está perto da praia, se você mora perto da praia, enfim, você percebe que o clima ele é mais agradável, né, do que se você morar, por exemplo, numa região muito longe da praia, né, numa região mais central, por exemplo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de morar no interior, por exemplo, né, no interior do nosso estado, e poder comparar o interior com o litoral, né, que é perto da praia. Mas por que isso acontece? Porque perto da praia tem um clima mais agradável. Porque o mar, ele serve como um amenizador de temperatura, ou seja, essa água faz com que as variações de temperatura não sejam muito grandes. O que significa? Significa que não vai ficar muito quente, depois muito frio, depois muito quente, depois muito frio, entendeu? A água, ela ajuda a estabilizar, né? A deixar uma temperatura mais certinha, tá bom? E claro, também tem outras questões, né? A questão do vento, por exemplo, né? Da brisa marítima, né? Que contribui bastante. Mas isso aí a gente vai estudar mais na frente, tá bom? Então é importante que vocês entendam isso, que os mares, os oceanos, eles ajudam a amenizar essa temperatura. Então, as regiões que estão mais próximas dos oceanos e dos mares serão regiões mais amenas, né? Ou seja, vai ter um clima mais agradável, tá bom? Enfim, e outro aspecto importante é porque os mares e os oceanos, eles abrigam grande quantidade de vida aquática, tá bom? Então a gente tem vários animais, né, que eles estão no mar, né, que eles vivem no mar, são animais marinhos, animais aquáticos, tá bom? E não só animais, né, a gente tem outras espécies de vida, né, no mar. Então a gente percebe que tem uma biodiversidade muito grande, tá bom? Enfim, e outra questão muito importante é que os mares e os oceanos, gente, eles têm sido ameaçados, né, pela produção de resíduos, né, principalmente de esgoto, né, e de indústria. Então, o que acontece? Algumas regiões não possuem um tratamento adequado para o esgoto. E aí, o que eles fazem? Eles jogam, por exemplo, o esgoto num rio, por exemplo. E esse rio, gente, ele vai seguir o curso dele até ele desembocar no mar. Ou seja, o rio segue até encontrar o mar. Quando ele encontra o mar, né, tudo que estava nele vai para o mar, né? Então, esse esgoto, ele vai para o oceano, tá? Inclusive, não só isso, né? Por exemplo, algumas indústrias, pode ser, tá? Não é o ideal, isso não é certo, mas pode ser que algumas dessas indústrias elas liberem literalmente no oceano. Pega o lixo da indústria, vai para o oceano e libera lá, tá claro? Isso não é correto. Mas não tem uma fiscalização tão adequada, né? Então pode ser que isso esteja acontecendo e a gente não tem como fiscalizar, né? Mas o que a gente sabe é que os mares e os oceanos, eles estão cada vez mais poluídos, tá bom? Então a gente encontra, por exemplo, saco plástico no mar, garrafa PET, enfim. E isso é muito prejudicial para essa vida marinha, né? Por quê? Porque tem vários animais que eles vão ser afetados por essa poluição, né? Por exemplo, as tartarugas marinhas, elas se alimentam de água viva, né? E a água viva, vocês sabem como é uma água viva, né? Tipo, é transparente, parece um sapo. Aí o que acontece? Imagine a tartaruga marinha lá procurando comida. Aí ela encontra um saco plástico. E aí ela pensa que é uma água viva. E aí ela come, entendeu? Então ela não vai saber diferenciar, né? Um saco plástico da água viva, né? E aí, se ela se alimentar desse saco plástico, pode ser que ela morra, no caso, né? Asfixiada, né? Porque ela está comendo um plástico. Então, por exemplo, vai afetar toda uma espécie, por exemplo, né? E não só essa espécie, vai afetar as outras espécies também, tá bom? Trouxe aqui só um exemplo. Então, também é uma questão importante a ser discutida, tá? A questão da poluição. Enfim, como eu já tinha comentado, né? Os mares e oceanos, eles vão comportar a maior massa líquida do planeta, né? Então, se a gente olhar para o planeta assim, se a gente tirar toda a água do planeta, se a gente sugasse a água do planeta, na verdade, a gente vai perceber que essa água, ela vem principalmente dos mares e dos oceanos, né? Que a maior parte da água estão lá, tá bom? Enfim, e aqui é o mapa indicando pra gente, né, esses oceanos, tá bom? Aí a gente diz que nós temos 5 oceanos, tá? Que seria o Oceano Pacífico, né, que tá nas pontas.
né? O Oceano Atlântico, que está aqui no meio, que seria o oceano, gente, que está banhando as nossas praias, tá bom? Então, quando você vai para a praia, né, tomar um banho de mar, essa água está vindo do Oceano Atlântico, tá bom? Porque, ó, é o oceano que está aqui banhando o Brasil, né? E o continente africano, tá? E ele segue lá para cima. Aí lá em cima tem o Oceano Ártico, né? Que está no Polo Norte, né? E lá embaixo tem o Oceano Antártico, né? Que está no Polo Sul. E aí depois a gente tem o Oceano Índico, né? Enfim, que está bem no meio aqui. E depois a gente tem, de novo, o Oceano Pacífico. Então quer dizer que tem 2 oceanos pacíficos? Não, gente, vocês têm que lembrar o quê? Que isso aqui é só um mapa, né? O mapa é o quê? É uma tentativa de eu planificar o globo. Então imagine um globo. A gente tem um globo aqui. O globo, ele é uma bola, né, praticamente, né? Então vamos imaginar que você está rodando esse globo. Se você rodar esse globo, você vai perceber que tem um momento que esse Oceano Pacífico, ele ocupa quase toda a sua visão, né? E é por isso que a gente bota ele na ponta, tá bom? Ok? É só porque quer dizer, ó, acaba aqui um lado, começa o outro, tá? É porque tá rodando, tá bom? Porque às vezes não tem como mostrar isso no mapa, né? O mapa, ele é uma representação plana, tá bom? Então, ó, planifiquei o globo, tá? Não quer dizer que tem 2 oceanos pacíficos, só tem um. É porque olha como ele é grande, ele vai de um lugar até chegar no outro, tá bom? Enfim, então vamos entender um pouquinho mais sobre cada um desses oceanos, tá bom? O Oceano Pacífico, o que a gente pode falar sobre ele? Então, a gente já estava falando aqui. Assim como eu mostrei aqui, né, a gente pode perceber o quê? Que ele é o maior oceano de todos, tá bom? Ó, é como se tivesse uma parte ali e outra parte ali, né? Mas na verdade não, é um oceano só, tá? Enfim, é o maior de todos os oceanos, né? Ele cobre aproximadamente 1/3 da superfície terrestre. O que isso significa? Significa que se eu pegasse a superfície da Terra e dividisse em 3 pedaços, um desses pedaços ia ser só o Oceano Pacífico, entendeu? Então é uma extensão muito grande, né? Ele cobre 1/3, tá? Então mostra que ele é realmente o maior oceano, tá bom? E é uma coisa muito interessante também, porque nesse oceano tem muitas forças marinhas, né? Por exemplo, que a gente estudou as placas tectônicas, o movimento das placas, enfim. E aí a gente viu que, às vezes, quando tem um movimento de placa tectônica convergente, só que isso está acontecendo na crosta oceânica, né? Ou seja, no mar, aí o que acontece? Pode ser que surja ali uma força marinha, né? Enfim, e o Oceano Pacífico é o oceano que tem mais forças marinhas, tá bom? Vou depois mostrar uma imagem aqui para vocês verem. E ele também tem uma intensa atividade vulcânica, né? Inclusive, é nessa região que tem o Círculo de Fogo do Pacífico, né? Tem o nome do oceano. E o que seria isso? É porque o Oceano Pacífico ele está numa região que tem várias placas tectônicas, né? É uma região de contato de placas. Na verdade, é como se o oceano estivesse em cima de uma placa imensa. E essa placa aqui, ó, ela está encostando em outras placas, né? Como se fosse a borda. E aí, se eu pegar essa borda que ela está encostando, é uma região em que tem muita atividade vulcânica, é uma região que vai ter muito vulcão, tá bom? Enfim. E também é uma região, né, desse Oceano Pacífico, é uma região que tem muitas ilhas também, tá bom? Então vamos ver aqui as imagens, né? Ó, o Oceano Pacífico, ó, peguei o globo e eu rodei ele, tá bom? Ó, rodei, até olhar a parte de trás, né, do globo. Rodei, aí quando eu rodo esse globo, eu percebo que ó, o Oceano Pacífico ele cobre quase tudo, né? Quer dizer que o Oceano Pacífico ele é muito grande, né? Quase como se fosse uma metade ali do globo, tá? Mas ele não é metade, seria 1/3 no caso, né? Enfim, olha como ele é muito extenso, né? Inclusive ele banha não só a parte das Américas, né, como também da Ásia, né? Enfim, e aí aqui a gente também tem uma imagem do que seria uma fossa marinha, né? Por exemplo, é literalmente como se fosse um buraco, tá bom? No mar, tá? Enfim, aqui, gente, seria a região do Círculo de Fogo do Pacífico, não? Imagine aqui, né, que está o Oceano Pacífico aqui, e aqui tem uma placa tectônica, tá? E essa região de contato, ó, essa placa tectônica está tendo contato aqui com outras placas, e essa borda dessa placa tectônica, a gente vai identificar a existência de vários vulcões, tá bom? Lembra que a gente estudou os vulcões, né? Então, essa região as pessoas chamam de Círculo de Fogo do Pacífico, justamente para isso, né? Para remeter aos vulcões, tá bom? Ok?
Oceano Atlântico, que a gente pode falar dele, é o segundo maior oceano, tá bom? Então, depois do Pacífico, vem o Oceano Atlântico, né? Ele também é bem grande, né? Ele vai ali desde do Oceano Antártico, né? Ou seja, desde o sul, vai subindo até o Oceano Ártico, né? Então, ele também é bem grandão, né? Enfim, e aí, gente, uma coisa interessante é que esse oceano ele foi formado com a separação dos continentes, né? Vocês lembram que antes de tudo só existia um grande continente, que a gente chama de Pangeia, não é? E se existia só um continente, também existia só um oceano, né? Enfim, e aí esse continente, que é a Pangeia, foi se dividindo, né? Foi se separando, enfim, até formar todos os continentes, como a gente conhece hoje, né? E aí, gente, significa, né, que a América, na verdade, ela estava ali coladinha com os outros continentes, tá? A América do Sul, por exemplo, estava coladinha ali com a África, né, com o continente africano, né? Inclusive, se a gente voltar, vamos só voltar um pouquinho. Pronto, assim, não, melhor esse aqui. Cadê? Pronto, vamos voltar aqui. Ó, tentem encaixar aqui os continentes, vocês vão ver que eles se encaixam, né? Parece peças de quebra-cabeça, né? Justamente porque antigamente todos eles eram um só, né? E aí o continente sul-americano, que é onde está o Brasil, a gente pode até encaixar ele no continente africano, né? A gente encaixa eles dois, ó, dá certinho, né? Justamente porque esses dois continentes estavam juntos, estavam unidos, fazendo parte de uma coisa só, tá bom? E aí esse Oceano Atlântico, perceba que ele está bem no meio. Então, ele se formou com essa separação, tá bom? Esses continentes foram se separando nessas porções de terra, foi se abrindo, foi se abrindo, foi se abrindo, e aí foi criando um mar aqui, né? E aí com o tempo esse mar foi crescendo, foi se separando mais, até virar um oceano, né? E aqui a gente tem um oceano bem no meio deles, né? Literalmente. Então, esse oceano se formou com a separação desses continentes, tá bom? Inclusive, outra coisa interessante é que esse oceano ele continua se expandindo. Mas por quê? Eu não entendi direito. Vocês lembram das placas tectônicas? De novo, é só vocês lembrarem que esses continentes, na verdade tudo, né, está em cima de uma placa tectônica, né, de várias placas, na verdade. E aqui vamos imaginar que a gente tem duas placas tectônicas, né? Vamos pegar aqui só o exemplo que eu estou falando, né? Uma placa tectônica aqui no continente africano e a outra no sul-americano, né, que é onde está o Brasil, tá bom? E essas placas tectônicas estão se movimentando, só que aí é um movimento divergente, é um movimento de separação de placas. E quando eu tenho essa separação, é por isso que os continentes vão separando juntos, tá bom? E quando todo mundo está separando, o oceano vai aumentando cada vez mais, né, porque ele está bem ali no meio, tá? Inclusive, gente, na região de separação, ó, talvez vocês se perguntem, quer dizer então que tem um buraco na Terra, que os continentes estão se separando, então quer dizer que as placas tectônicas, né, estão se separando, quer dizer então que tem um buraco aqui? Na verdade é quase isso, não necessariamente um buraco, né? A gente vai chamar de dorsal, tá bom? E o que seria essa dorsal? Só botar aqui. Essa dorsal, inclusive, tem um nome, tá? Dorsal mesoatlântica. É uma região a região, na verdade, de afastamento dessas placas. E aqui, o que vai acontecer? Quando eu tenho essas placas que estão se afastando, vocês concordam comigo que debaixo da placa tectônica não tem um magma? Tem magma, né? Então esse magma vai subir, né? Não? Estou afastando, ele vê uma oportunidade, ele sobe. Quando ele sobe, ele vai se esfriar muito rápido, né? Por quê? Porque ele está ali no oceano, né? Então ele já vai se esfriar. E quando ele se esfria muito rápido, que a gente chama de arrefecer, né? Quando ele se arrefece, ele vai criar ali uma forma de relevo, né? Ó. Lembra das rochas, que a gente estudou as rochas? E eu até falei que as rochas magmáticas, elas são originadas do magma, né? Quando esse magma se esfria. Então, é a mesma ideia. Então, a dorsal mesoatlântica é a região de abertura, né? Abertura, assim, né? De afastamento. E essa região é onde vai ter cordilheiras, tá bom? Cordilheiras? Sim, cordilheiras. Porque esse magma, no momento que afasta, esse magma ele tá em contato, né, com o oceano, e aí ele vai formar uma região de cordilheira, tá bom? Eu vou já mostrar um mapazinho bem legal para vocês conseguirem acompanhar essa cordilheira, tá? Enfim, além disso, gente, como eu tinha comentado, né, o fundo do oceano está em expansão, né, justamente pelo processo que eu disse, tá bom? Então, se eu tenho ali um movimento de divergência de placas, né, essa divergência vai fazer com que o que esteja no meio, que no caso é o Oceano Atlântico, ele se expanda cada vez mais, tá bom? Enfim, tá aqui a imagem que eu tinha dito, né? Primeiro uma imagem mostrando pra gente o Oceano Atlântico, né, a região dele, ó,
que é ali bem no meio, né, entre a América do Sul e o continente africano, né? Na verdade, entre as Américas, né, a do Sul e a do Norte, e o continente africano e também o europeu, né, enfim, bem no meio ali. E aí é uma região, né, que era juntas, né? Vocês conseguem encaixar ali, né? Se vocês tentarem, vocês vão ver que se encaixa, tá? Enfim, e aí essa imagem aqui maravilhosa, né? Aqui no caso, essa imagem aqui maravilhosa, a gente tem uma representação, né, do planeta Terra, do globo, e é como se a gente tivesse tirado a água, tá bom? A gente tirou a água, tá? A gente tá vendo só o relevo. Eu peguei a água, suguei toda a água, tá? E aí quando eu olho pro relevo do mar, né, o relevo o relevo oceânico, no caso, eu reparo que tem essa falha, né? Parece uma rachadura, né? Enfim, e seria essa dorsal, tá bom? É a região de afastamento dessas placas, né? A região em que essas placas estão afastando. E por que tá vermelho? Tá vermelho porque ele tá indicando pra gente o relevo, ou seja, a altura, tá bom? Tá indicando pra gente que essa região ela é um pouquinho mais elevada do que as outras. E por que ela é elevada? Porque assim que esse material ele entra em contato, né? Ou seja, o magma entra em contato com a água, ele já se esfria muito rápido, já forma aqui em cima, vai formando cordilheira, né? Vai se amontoando. Vamos imaginar aqui, eu abro aqui, o negócio está aqui embaixo, eu abro, o magma sobe. Aí depois sobe mais, sobe mais, sobe mais, e aí vai criando uma cordilheira, tá bom? E à medida que vai aumentando, essas cordilheiras também vão aumentando, tá bom? Enfim, aqui seria mais ou menos como é que isso acontece, né? Como é que aconteceu a formação do Oceano Atlântico, né? Então a gente tinha ali esses dois continentes juntos, né? Então esses continentes, né, que seria hoje a América do Sul, por exemplo, e o continente africano, eles começaram teve uma região que começou a ter um processo de fragmentação, né? Enfim, e aí essa região foi se afinando, foi se afinando, foi se afinando, foi se afinando, até que teve um momento que ela rompeu, tá bom? E aí quando ela rompeu, vai começar a se estabelecer um mar ali, né? Que esse mar vai se aumentando, né? Até virar um oceano, no caso, né? Então ali, essa crosta, né? Que era uma crosta continental, vai se tornar uma crosta terrestre, né? Uma crosta oceânica, desculpa, uma crosta oceânica, né? Então, vocês lembram que a crosta terrestre é um pouquinho mais grossa, né? Claro, está o continente em cima. A crosta oceânica, que é o chão do mar, né? Vamos pegar assim, é um pouquinho mais fina, tá bom? E aí a gente tem, né, o estabelecimento aqui de um mar, né? E aí, ó, as placas continuam a se movimentar, continuam a se afastar, continuam a se afastar. E aí, quando elas se afastam, o material que está embaixo, que vocês conseguem ver aí, ó, ele vai subir, né? E à medida que ele vai subindo, ele já vai formando ali, ele vai se esfriando, né? E vai formando um amontoado, né? Vou botar assim, um amontoado de rocha, né? Que vai formar uma cordilheira, tá bom? E aí, ó, vai se afastando e vai aumentando cada vez mais, tá? Inclusive, né, recebe o nome de dorsal mesoatlântica, tá bom? Enfim, ó, aqui seria outra imagem, né, que mostra pra gente, né, se eu tirasse toda a água, eu ia conseguir ver essas cordilheiras, tá bom? Entre os dois continentes, né, bem no meio do mar, né? E aqui seria uma imagem de uma pessoa nadando, né, nessa dorsal mesoatlântica, né? E aí a gente percebe que realmente são cordilheiras, né? Realmente são estruturas rochosas, tá bom? Dentro do mar, tá? E o Oceano Índico? O Oceano Índico, gente, ele foi o último oceano a se formar, né? Quando a gente analisa, ele realmente foi o último a se formar. E aí uma coisa muito interessante dele é que ele tem o fundo dele, né, que a gente chama de assoalho, ele tem uma alta instabilidade. Como assim instabilidade? Ele é instável. É como se fosse assim, imprevisível. Tipo isso, né? Mas por que isso acontece? Na verdade, o Oceano Índico, ele está em cima de uma região de contato de placas, tá bom? Então, tem várias placas ali, ele está bem em cima, né? Diferente do Pacífico, o Pacífico ele estava em cima de uma placa tectônica. E aí a borda dessa placa, em contato com outras, vai originar uma atividade vulcânica maior, né? Mas o Oceano Índico não, ele está em cima do contato mesmo das placas, né? Então o que acontece? Qualquer movimentozinho dessas placas, né, que vai gerar um abalo sísmico, pode ser que gere também um tsunami, né, que seriam os maremotos, que a gente também já estudou, né? Então ele é um oceano com muita possibilidade de ocorrência de tsunami, tá? Enfim, e outra coisa interessante também é que ele é um oceano que vai ter muito coral, né?
Enfim, todo oceano tem coral, na verdade, né? Vou já mostrar uma imagem para vocês, né? Para vocês verem como é bonito o coral. Que fica lá no assoalho mesmo, lá no fundo do mar. Só que o Oceano Índico, ele é o único oceano que vai se formar recifes mesmo, né? Ou seja, esses corais vão ficar todos juntinhos, vai formar como se fosse um paredão assim de coral, tá bom? Enfim, mais outra coisa, que também que é importante falar é que esse oceano ele tem uma parte mais quente, né, que é a parte mais ao norte dele, e a parte mais ao sul, mais embaixo dele, ela é mais fria, né? Justamente porque ela está mais perto ali da Antártida, né? Do Oceano Antártico, tá bom? Então ela é mais fria. Então ele é um oceano ali que tem uma parte mais quente e uma parte mais fria, tá? Inclusive isso vai afetar a região, né? Os continentes que são banhados pelo Oceano Índico, né? Porque vai afetar o clima deles, tá bom? Uma hora eles vão ter um clima ali quente, outra hora vão ter um clima frio, né? Porque os oceanos eles contribuem para o clima também, né? A gente já falou nisso, tá bom? Mas isso a gente também vai estudar melhor quando a gente estudar o clima, né? Enfim, tá aqui, né, o que seria um coralzinho, né? Parece assim umas plantinhas, mas não são plantas, tá, gente? Mas parecem plantas, enfim. E aqui é a localização do Oceano Índico, né? Bem aqui, tá bom? É a parte mais ao norte, né? Mais perto do continente é mais quente. E a mais ao sul, né? Que mais perto do Polo Sul, que seria a Antártida, é um pouquinho mais fria, tá bom? Ó, aqui seria como se fossem paredões de corais, né? Que a gente chama de recifes, tá? De corais. Eu percebo que parece que é uma floresta, né? Debaixo do mar, né? Bem bonito. Enfim, e o Oceano Glacial Ártico, né? Seria o quarto oceano que a gente está estudando. Ele é o menor oceano de todos e ele é o mais raso, tá? O mais raso dos oceanos também, tá bom? É bem pequenininho, bichinho. Aí o que acontece? Ele é localizado dentro do Círculo Polar Ártico. Vocês lembram que a gente dividiu a Terra em paralelos e meridianos? Quer que vocês lembram disso? E aí as linhas deitadas, né, que a gente vai chamar de horizontais, a gente chamou de paralelo, né? E aí a gente delimitou a linha do Equador como um paralelo mais principal, né, que seria a linha zero, beleza. Só que além da linha do Equador, eu vou ter outras linhas, né, outros paralelos, como por exemplo os trópicos, né, o trópico de Câncer, que fica logo mais em cima, e o trópico de Capricórnio, logo mais embaixo. Só que além deles, a gente também tem outras linhas, né, outros paralelos, que seria lá em cima o Círculo Polar Ártico e lá embaixo o Círculo Polar Antártico, tá bom? Só para lembrar. E aí esse oceano, ele está nessa região, né, bem em cima, realmente é o que seria o Polo Norte, né? Ele está dentro desse Círculo Polar Ártico, tá bom? E aí ele vai possuir inúmeros mares, né, que vão banhar o continente europeu, o continente asiático também, né, e a América, né, também, né. Vamos imaginar o globo terrestre? Ele está bem em cima, né, gente? Então ele pode banhar ali todos esses continentes, tá bom? Enfim, e aí o Polo Norte, na verdade, que a gente chama, né, ele é na verdade um oceano glacial ártico congelado, tá bom? Então é como se fosse uma parte desse oceano que ele é congelado, né? Enfim, e aí a gente chama de Polo Norte, tá? Então quer dizer, gente, que esse Polo Norte, ele não tem terra embaixo, tá bom? Ele não tem terras emersas, ali é só gelo, tá? Se derreter tudo, aí não tem mais Polo Norte, tá bom? Enfim, aqui seria, né, uma imagenzinha, né, do Polo Norte. E aqui, ó, para a gente reparar melhor, é como se eu pegasse o globo, tá? Peguei a Terra e virei assim, ó, para vocês verem, tá bom? É como se eu estivesse olhando de cima, tá? Então, supor que eu peguei o globo, coloquei aqui em vocês estão olhando de cima. Se vocês olharem de cima, vocês vão ver isso aí, tá bom? Que eu mostrei, para a gente conseguir se orientar, tá? Inclusive, para ficar melhor, eu estou olhando de cima, tá? Estou olhando a Terra de cima. Aí eu vou ver o Oceano Ártico, tá bom? Perceba que tem uma parte que é branca, né? Que seria o gelo, né? Que é o Polo Norte, que é esse oceano congelado, tá bom? E ali aos arredores, né? A parte líquida, tá? Ó, percebam que ele tá banhando ali tudo, ó. Banhando a Rússia, que fica na Ásia, né? Ó. Suécia, Finlândia, aqui, que seria a Europa. Aí tem Canadá, Estados Unidos, que é a América, tá bom? Então ele tá banhando ali vários continentes, né? Por quê? Porque ele tá em cima, ok? Enfim, Oceano Antártico, né? Que seria o que fica embaixo. A gente olhou em cima, agora vamos pegar e virar assim, olhar embaixo, tá? Aí o que acontece? Na verdade, gente, tem muitos cientistas que eles não consideram o Oceano Antártico como um oceano não, tá bom? Eles consideram a existência só desses 4 oceanos que a gente viu até agora. Por quê? Porque eles dizem que o Oceano Antártico, na verdade, é uma extensão dos outros oceanos. Então a gente viu, por exemplo, o Pacífico, né, o Atlântico e o Índico, né? Vamos pegar aqui o Pacífico,
fica nas bordas, como a gente viu, né? O Atlântico aqui, o Índico aqui. Todos eles vão até o final, né? Até a região sul. E aí essa região sul é onde está o Oceano Antártico. Então tem alguns cientistas que eles não consideram ele um oceano próprio. Eles consideram apenas parte desses outros oceanos, tá bom? Só que aqui a gente vai considerar ele como um Oceano Antártico, no caso, né? Enfim, mas por quê? Porque ele também tem algumas características próprias, tá bom? Por exemplo, ele vai banhar, né, todo o continente antártico, né? E ele é o único, né, que a gente pode pensar, ele é o único que realmente rodeia o globo, né, de forma completa. O Oceano Ártico, na verdade, ele tá no topo, né? Então ele não tá rodeando nada, ele só coloquei ali no meio, né? O Antártico não, ele tá realmente rodeando, tá bom? Rodeando, no caso, a Antártica, né? Então ele tá fazendo como se fosse o contorno, né, desse oceano, tá bom? Então ele é o único que realmente vai rodear o globo inteiro, tá? E ele também ele tem uma biodiversidade muito grande, tá bom? Uma biodiversidade muito rica, né? A gente tem várias espécies ali nesse oceano e também no próprio continente antártico, né? Tem muitas espécies que são do continente, mas que elas precisam da água, né? Então eles vivem tanto na água como no continente, né? Os pinguins, por exemplo, né? Leão marinho, enfim. Então a gente tem uma biodiversidade muito grande, né? Uma riqueza de espécies, tá? Enfim, tem uma imagenzinha, pinguizinho aqui para vocês. E o que seria, né, o Oceano Antártico? É como se a gente pegasse o globo, viria assim, tô olhando ele, tá bom? Tô olhando assim de baixo, tá? Se eu olhar de baixo, aí eu vou ver que é o que tá rodeando a Antártica, tá bom? Enfim. E aí, gente, a gente viu que são oceanos, né? E aí, a gente também tem os mares. E qual é a diferença de oceano para mar? Na verdade, gente, os mares são porções do oceano que estão em contato direto com o continente, ou seja, como se fosse uma parte do oceano, então uma parte reduzida, que está ali em contato com o continente, né? Que está fazendo as praias, no caso, né? Enfim, a região litoral, né? E também a água salgada, tá? Oceano e mar são água salgada. E é uma água salgada em pequena extensão, né? Em relação ao oceano, tá bom? E aí a gente pode dividir em 3 tipos de mares, na verdade, né? Como assim, tipos de mares? A gente vai perceber que tem alguns mares que são abertos, ou seja, são mares que eles vão se comunicar com o mar mesmo, né? Com o resto do oceano, tá bom? Como, por exemplo, o nosso litoral, né, o litoral brasileiro, né, que seria a nossa praia, né? A gente está olhando ali para a praia, a gente olha para o mar, a gente está olhando ali para o Oceano Atlântico, tá bom? Então é um mar aberto. E aí a gente tem os mares continentais ou interiores, tá? Que é quando o mar ele vai ter um pequeno canal, né? É como se ele está se comunicando também, só que é como se ele tivesse uma passagemzinha mais estreita, que eu vou já mostrar para vocês a foto, tá? Uma imagem. E a gente também tem os mares fechados, né? Que são mares que eles não vão se comunicar com o oceano. Mas então quer dizer que ele é mar? Se ele não está se comunicando? Sim, por quê? Porque ele tem água salgada, tá bom? Então ele ainda é um mar, né? Só que a gente considera quase como se fosse um lago de água salgada, né? Porque ele não tem essa comunicação, tá bom? Então vamos mostrar aqui, ó, uma imagenzinha. Não tá muito boa a imagem não, mas é bom pra gente entender, tá? Enfim, então a gente tem ali um mar fechado, né? Aqui, ó, tá aqui o continente, tá aqui o oceano e tá aqui o mar dentro, né? O mar não tem contato com o oceano. Aí o mar interior é como se alguém tivesse aberto um pouquinho para o mar passar, tá bom? Só um pouquinho, um canalzinho para ele passar, beleza? Então o mar se comunica com o oceano através de um pequeno canal, tá? E depois, a gente abrir mais, a gente deixar o mar ser feliz, fazer o que ele quiser, e aí o mar será aberto, tá bom? Porque ele tem livremente o contato com o oceano, tá? Enfim, e aí eu peguei essa imagem do livro de vocês, na verdade, bati a foto, que eu achei interessante. Por quê? Porque aqui está trazendo um exemplo para a gente ver, ó. Então aqui seria a Europa, né, o mapa da Europa, e aqui a gente tem, ó, mar aberto, né, que é o mar da Noruega, né, ó. É um exemplo de mar aberto, né, ó, o mar tá livre para fazer o que quiser, né. E aí, ó, mais embaixo, o mar Mediterrâneo é um exemplo de mar interior ou mar continental. Por quê? Vocês têm que lembrar que logo embaixo tem um continente africano, né? Então esse mar ele está entre a Europa e entre o continente africano. Então ele tem apenas um espaçozinho para ele se comunicar com o resto do oceano, né? E a gente tem um exemplo, por exemplo, de mar Cáspio, no caso, né? O mar Cáspio, ele é um exemplo de mar fechado, né? Olhem para ele aqui, ó. É como se fosse um lago, né? Como se eu estivesse abrindo ali uma poça de água, literalmente, né? Então ele é um exemplo de mar fechado, tá bom? Se vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Enfim,
A gente falou, né, das águas salgadas, e aí eu vou pontuar algumas coisas sobre a água doce, tá bom? Um exemplo de água doce são as águas subterrâneas, no caso, né? As águas subterrâneas são aquelas águas que estão dentro do solo, né? Beleza, debaixo do solo, no caso. E aí elas também podem ser chamadas de lençóis freáticos, tá bom? Lençóis freáticos é a mesma coisa. Isso é um reservatório de água doce, né? Encontrado no subsolo. É um reservatório de água que está ali, tá? Inclusive, eles vão ter relação com a infiltração dessa água. Como assim infiltração? Vocês lembram que a água chove no ciclo da água? Vocês lembram disso? Essa água chove e uma parte dela vai escoar, né? E outra parte vai se infiltrar. E quando ela vai se infiltrar, ela vai criar ali um lençol freático, tá bom? E esse lençol, ele pode se acumular ali, né? E pode gerar um aquífero, tá? Que é uma região de armazenamento, tá? Inclusive, ela é retida por uma camada impermeável. Como assim? Tem algumas rochas, lembra que eu mexi das rochas? Que elas são mais porosas, né? Por exemplo, as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são mais porosas. Como assim porosa? Elas permitem essa infiltração. Vocês lembram que as rochas sedimentares é compostas por sedimentos? Que é como se eu tivesse pegado grãozinho e juntei, né? Então, elas vão permitir essa infiltração da água. Se eu tenho uma região ali que é constituída principalmente de rocha sedimentar, essa água vai entrar, né? Vai se infiltrar, tá bom? Até ela encontrar um momento em que a rocha não é tão porosa assim, né? Não é tão permeável. Então, por exemplo, se eu tiver uma rocha que é metamórfica e em cima dela uma rocha sedimentar, e aqui eu tenho um agente, né? A gente vivendo aqui, tá bom? Enfim, e aí quando chover, essa água vai se infiltrar através da rocha sedimentar, e aí quando ela encontrar a rocha metamórfica, que ela não é tão permeável, ou seja, ela não permite que a água se filtre, ela vai ficar ali, tá bom? E aí, ó, ela vai ser separada, né, por essa camada impermeável, tá? Enfim. E aí, gente, outra coisa interessante é que 20%, né, de toda a água potável do mundo, na verdade, está no subsolo, tá bom? Como eu já tinha visto, né? Então a maior parte está no subsolo. E aí o Brasil, gente, ele se destaca, né? Eu já tinha comentado para vocês. Ele tem os dois maiores reservatórios, tá? Do mundo, ok? Então, como assim reservatório? A gente tem dois aquíferos, que são muito grandes, né? Muito importantes pra gente. O aquífero Alter do Chão, né? Que ele tem um maior volume de água, tá? Do mundo, ou seja, ele suporta muita água, tá? E o aquífero Guarani, né? Que ele suporta menos água, mas ele tem mais extensão territorial, tá bom? Então, eu vou mostrar a imagem para vocês entenderem. Então, aqui os aquíferos, né? O aquífero Alter do Chão, que fica ali, que fica todo dentro do Brasil, né? Vocês percebem isso, né? Todo dentro do Brasil. E aí, ele até parece que é pequenininho, né? Mas, na verdade, ele aguenta mais água, né? Ele tem uma capacidade maior, 86 mil quilômetros cúbicos, né? Ou seja, ele aguenta mais água. E está totalmente no território nacional, né? E é o maior do mundo, tá bom? E aí a gente tem o aquífero Guarani, né? Que ele tá no território brasileiro, só que ele também vai para outros países, né? Ou seja, ele não é totalmente do Brasil, né? Então, ele tem a maior parte no Brasil, mas não é só no Brasil, né? Só 70% está no território nacional. E aí, ó, a capacidade dele é menor. Por mais que ele tenha uma extensão maior, parece que ele é mais grandão, o volume dele é menor, tá bom? Ok? Enfim, e é o segundo maior do mundo, tá? E aí, só pontuando um pouquinho sobre as águas doces, né, que eu já tinha comentado, a água doce, gente, a maior parte da água doce está nas geleiras, nas calotas, né, que eu tinha falado, e essas geleiras, inclusive, elas são formadas pelo acúmulo de neve, tá bom? Então, ó, vocês lembram do ciclo da água de novo? Essa água, quando ela vai precipitar, ou seja, ela vai cair, né, ela pode precipitar de três formas diferentes, tá bom? A gente vai estudar melhor, mas é para vocês saberem, né, para eu pontuar aqui, a chuva, né, que é em forma líquida, e também tem a neve, né? Tem outro, que é o granizo, que a gente vai estudar melhor. Mas a neve são cristalzinhos de gelo, tá bom? E aí esses cristais de gelo vão caindo, né? Vão precipitando e eles vão se acumulando, vai acumulando, até o momento que eles vão se compactando, né? E aí vai formar geleiras, tá bom? Ok? Enfim, as geleiras são importantes indicadores, gente, das mudanças climáticas, né? Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, por exemplo, né? Que é um fenômeno em que o ser humano ele tá aquecendo o planeta, né? Literalmente. Ele está, na verdade, agravando um fenômeno natural, né? A gente realmente tem uma espécie de
de aquecimento natural, que a gente vai chamar de estufa, né? É como se a Terra tivesse uma própria estufa, né? A gente vai dizer que é um efeito estufa, tá bom? A gente também vai estudar melhor com calma, quando a gente começar a estudar o clima. Mas o que é importante saber? Que o ser humano, ele está agravando esse fenômeno, ou seja, ele está deixando a Terra mais quente ainda do que ela deveria ser. E isso faz com que as geleiras comecem a derreter, ok? E essas geleiras derretendo, elas podem só recuar, né, só diminuir, ou então podem desaparecer completamente, tá? E aí, gente, se essa geleira está derretendo, é uma água que estava congelada, que está voltando a ser líquida. E aí essa água vai para onde? Vai para os oceanos, né? Então, além das geleiras derreterem, eu vou ter o nível dos oceanos elevado, ou seja, o oceano vai ficar com um nível maior e, consequentemente, o continente que está em contato ali com o oceano, ó, se estava aqui antes, eu estou colocando mais água, essa água vai aumentando o nível, vai aumentando o nível, aumentando o nível, aumentando o nível. Ou seja, as regiões litorâneas, né, que é a região do continente que são as praias, né, elas podem ser engolidas pelo mar, por exemplo, né? Porque se esse mar está aumentando, ele vai ocupar um espaço maior, né? Então, se aqui era uma praia, aqui não vai ser praia outra região, tá bom? Então, o mar, ele está ocupando um espaço do continente. Enfim, para vocês verem o quão problemático é isso, tá bom? Enfim, vamos finalizar com o exercício, né? E na próxima aula a gente continua falando sobre os rios, tá bom? Os lagos, enfim, tá? Os oceanos ocupam cerca de 70,7% da superfície terrestre e barrinha, né, com extensão de aproximadamente 146,5 milhões de quilômetros quadrados. É o maior de todos eles. Ele também apresenta a maior profundidade média, né, 4.049 metros, sendo que o ponto mais profundo, na Fossa das Marianas, atinge 11.022 metros. Beleza. O nome do oceano que preenche a lacuna, aí conforme as características, né? Então, o que ele quer saber? Ele falou aqui um pouquinho de um oceano e ele quer que a gente diga qual é esse oceano, tá bom? Gente, aqui já dá pra saber, né? Ele falou, cadê? Pronto, é o maior de todos eles. Qual é o maior oceano de todos? É o Pacífico, não é? Então, seria o item C, tá bom? O Oceano Pacífico, ok? Enfim, gente, para vocês terem entendido, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem rever essa aula ou as outras aulas também, tá bom? No canal da escola. Acessem o site da escola, né, para vocês verem as coisas que estão lá e a agenda digital, né, para vocês fazerem as atividades, tá bom? E até a próxima aula.